Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a segunda aula dos direitos e garantias fundamentais. Hoje a gente vai falar sobre o direito à vida, tá? Também inserido no caput do artigo 5º. Então pega pra gente, por favor, a Constituição e vamos ler o caput novamente. Antes de mais nada, vamos só fazer uma recapitulação da aula passada. A gente falou sobre os destinatários, né, dos direitos e garantias fundamentais. Conforme o texto da lei, a gente tem os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, tá legal? Então vamos lá ao caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Tá, então o que a gente pode falar sobre o direito à vida? Qual seria o sentido do direito à vida aqui? São dois os sentidos, tá? O direito de não ser morto e o direito a uma vida digna. E aí a gente faz um link com o caput do artigo 1º da Constituição, que faz referência aos fundamentos da República Federativa do Brasil e tem como, né, o princípio a dignidade da pessoa humana. Vamos ler lá o caput do artigo 1º? O caput do artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. O que seria então a dignidade? O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? É uma garantia às necessidades vitais de cada indivíduo, tá certo? Ou seja, é um valor intrínseco como um todo, tá? Então, vocês podem perceber que o direito à vida é algo bem amplo, não é verdade? Só que é importante a gente falar o seguinte, que nenhum direito fundamental é absoluto. O que a gente quer dizer com isso? Que o direito fundamental ele comporta exceção, seja dentro do próprio texto constitucional ou seja em textos infraconstitucionais, ou seja, outros ordenamentos jurídicos que não a Constituição. Tá? Então a gente vai elencar aqui também, fazer a referência a essas exceções, tá certo? Para que vocês memorizem, porque esse é um assunto que realmente cai. Nós temos então que o direito à vida é o direito de não ser morto. Então vamos ler lá também dentro do próprio artigo 5º, o inciso 47. O que o inciso 47 fala? Que não haverá apenas a linha A de morte, tá certo? E aí vem a exceção, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da própria Constituição. Então, vejam bem, aí a gente reforça o que eu acabei de falar, que nenhum direito fundamental, ele é absoluto, ele vai comportar exceções. O direito à vida nesse caso, não, o direito à pena de morte nesse caso, então, vejam, não haverá pena de morte. Porém, haverá pena de morte nos casos de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, que fala declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, a gente tem essa exceção dentro do próprio texto constitucional. Aonde que a gente encontra exceção ao direito à vida dos textos infraconstitucionais? Um dos exemplos é o nosso Código Penal, que permite, né, em alguns casos, o aborto. Nós temos também outras exceções, que são julgamentos pelo próprio STF, tá? Em que se permitiu aí também o aborto. Nós temos a ADPF 54, que vale a pena vocês darem uma lidinha lá, que fala sobre a possibilidade do aborto de fetos anencéfalos, tá legal? Tem também um outro julgamento do próprio STF, que é o habeas corpus 12.4306, que também vale a pena dar uma lidinha, mas esse não tem efeito erga omnes, ou seja, não tem efeito para todos, não vale para todos, tá? Foi só uma decisão entre as partes, mas nessa decisão o STF possibilitou
a interrupção da gestação provocada pela gestante ou com o seu consentimento no primeiro trimestre da gestação, tá legal? Então, vale a pena dar uma lidinha aí nesse HC 124306. O que é importante a gente falar também sobre a pena de morte, tá? A gente tem as cláusulas pétreas, que eu acredito que a gente também vai falar aí um pouquinho mais para frente. As cláusulas pétreas, elas estão expressas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. São assuntos sensíveis, assuntos que não podem ser abolidos, assuntos que fazem parte da essência material da Constituição. Tá? Então, mais para frente, é um limite, né, ao poder derivado reformador. Vocês vão estudar aí o poder constituinte, originário, derivado, né, as formas de alteração da Constituição. Então, vocês vão perceber mais para frente, dentro lá desse assunto, que existem assuntos que não podem ser abolidos, tá? Esses assuntos são chamados de cláusulas pétreas. E quais são eles, né? Então, vamos pegar aqui o artigo 60, parágrafo 4º. Nós temos lá no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, que aí no caso está inserido o direito à vida, tá legal? Então, esse foi o assunto que eu queria tratar com vocês hoje, o direito à vida. Espero que tenha sido vantajoso para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Lá pelo Instagram, pelo direct, @marina_polcaro. Eu vou ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Até a próxima aula, a gente vai falar sobre direito à liberdade. Beijão, valeu!